Boa noite, meus queridos, como é que estamos? Mal, né? Pergunta idiota, pois é. Acabou agora há pouco em São Bernardo, no estádio 1º de Maio. São Bernardo 2, Corinthians 0. Pois é, então vamos lá. Não estou revoltado, vocês vão ver que eu não estou revoltado. Acho que eu não estou revoltado porque acho muito compreensível o que aconteceu hoje, né? Não é uma grande surpresa. E vamos falar disso. E prometo terminar o vídeo com uma mensagem de esperança, tá? Prometo, é difícil, mas eu vou me esforçar. Hoje é o tipo de jogo, como vários jogos que eu falo pra vocês, que eu chego aqui e falo, quando eu bato o olho na escalação, eu já sei o que vai acontecer, né? A gente já sabe que vai ser um jogo daqueles de, como vocês dizem, de sangrar os olhos, né? Então vamos para começar. E o que eu vou falar agora já explica quase tudo, né? Escalação do Corinthians. Cássio, Fagner, Bruno Mendes e Balbuena e Bidu na lateral esquerda. Rony de primeiro volante, Duqueiroz, Giuliano e Adson. Roger Guedes de um lado, Romero, né, como o cara da TNT insiste em falar pelo segundo jogo seguido, pra me irritar, certeza, né? Um cara que é narrador profissional de um jogo do Corinthians, você tem que saber o nome dos jogadores do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Você não saber o nome dos caras do São Bernardo, eu perdoo. Falar errado o nome do jogador do Corinthians por 2 jogos seguidos é irritante, mas enfim, vamos lá. Mais irritante do que isso foi o que nós vimos em campo. Mal começa o jogo, com 1 minuto, um cara do São Bernardo entra cara a cara com o Cássio, e eu acho que o Cássio faz uma defesaça, ou a zaga afasta em cima. Não, o Cássio pegou, né? O Cássio estou em cima do Cássio. Cara a cara, 1 minuto de jogo. E nós todos pensamos a mesma coisa. Incrível, né? A gente consegue quase tomar um gol com 1 minuto. Mas conseguimos tomar o gol com 4. Logo na sequência, o Balbuena comete um pênalti bizarro, recebe uma bola sozinho, domina, levanta a cabeça, demora, o cara chega, ele chuta o cara e pênalti. Ridículo, né? Coisa de ex-jogador. E um grande abraço a todos aqueles que comemoraram muito a volta do Balbuena, né? General, traz o Gamarra de volta, entendeu? Não, sério, vamos atrás do Neném, né? Vamos atrás do Marcelo Djan, né? Ele foi muito bom, ele foi muito bom, né? Mas trazer esses medalhões de volta, insistir nessa política ridícula, fracassada, pequena, de ficar repatriando o jogador, como o Romero, aliás, a piada, o Romero, né? O Romero já disse pra vocês aqui, quando ele era bom, ele já era ruim. Né? Sempre foi um esforçado, ok. O pessoal adora aquele lance com o Palmeiras equilibrando a bola na cabeça. Foi campeão de títulos importantes, ok. Eu tenho um carinho enorme por ele. Quando saiu, já era uma lástima. Né? Cara que não domina uma bola, que não troca passes, que não cria uma jogada. É sempre provocando o cara, é sempre lance pra cavar uma falta, pra rolar, pra pedir cartão. É um saco, né? E agora nem isso faz direito, enfim. É uma escalação, quando você vê, você já fica meio preocupado. Balbuena, portanto, faz o pênalti totalmente bizarro e infantil, 1-0 para os caras com 4 minutos. E o que aconteceu logo depois? Nada. Com 15 minutos, e eu anotei aqui algumas coisas que eu achei interessante para falar para vocês. Com 15 minutos, 5 finalizações do São Bernardo contra 0 do Corinthians. Primeiro chute a gol do Corinthians foi com o Roger Guedes aos 36. Tá? Depois teve um lance do Bidu, num cruzamento, ele bateu de esquerda aos 39. E o Giuliano de cabeça no escanteio aos 44, foi isso, ou seja, o Corinthians faz um primeiro tempo ridículo. E qual que é a explicação que eu dou mais uma vez para esse primeiro tempo ridículo? Futebol se ganha no meio de campo. Se você não tem jogadores no meio de campo, não tem o que fazer. Ninguém vai criar, não vai acontecer, não vai ter jogada pelas laterais, não vai ter infiltração, não vai ter nada. E o Corinthians hoje tem uma dependência do Renato Augusto que é constrangedora. Time nenhum no mundo pode ser tão dependente de um jogador quanto o Corinthians é do Renato. Enfim, e nós temos o Giuliano. O Giuliano, verdade seja dita, ele tem um talento, né? Eu descobri isso hoje, não é um talento. A capacidade que ele tem de não aparecer no jogo é uma coisa incrível, ele se esconde da bola, ele sabe se posicionar de uma maneira que ele simplesmente não faz nada. E quando recebe a bola, ele passa para trás. É uma coisa assim, é ridículo, é irritante, é desesperador, e você vê aquilo e, enfim... Começa o segundo tempo e 2-0 pros caras. Os caras entram na nossa área, papapá, cruzamento, grandão lá, 2-0. Cadê a nossa zaga? Cadê o Balbuena? Cadê Bruno Mendes? Cadê os volantes? Enfim. O que me leva a uma pergunta que eu queria fazer pra você. Só tô perguntando, tá? Esse time do Corinthians, mesmo sem o Fábio Santos, entrou o Bidu,
mesmo sem o Fausto Vera que entrou depois, mesmo sem o Renato, mesmo sem o Yuri, esse time do Corinthians é pior que o São Bernardo? O técnico do São Bernardo é melhor do que o nosso? Né? Deve ser, tá? Então, você vai cornetar o Lázaro agora? Vou porque é o que a gente tem que fazer. Eu não tô falando que vai dar errado com certeza, etc e tal, eu apenas discordo de todos aqueles que falaram, vai dar bom, ele é filho do homem, vai dar certo. O Corinthians contratou um cara que não era treinador. Vocês estão surpresos que estão vendo? Eu não tô vendo, eu não tô surpreso. Não, pô, calma aí, jogo fora de casa, com time reserva, não era time reserva. Algumas peças importantes faltavam, é verdade. A única peça fundamental que não pode faltar nunca é o Renato, tá? O resto cá entre nós, e o Yuri, vai. Mas enfim, e não estamos jogando fora. Jogando em São Bernardo, estamos jogando em casa, a torcida inteira do Corinthians, cantando o jogo inteiro. Não dá pra falar que estamos jogando fora. O que eu quero dizer é o seguinte, o Lázaro deveria sim ter a capacidade de montar um time melhor, de posicionar melhor o time a ponto de não tomar sufoco do São Bernardo. O Corinthians tomou atropelo do São Bernardo nos primeiros 15 minutos e perdeu o jogo de 2-0. Foi isso. No segundo tempo ele mudou. E é importante falar das mudanças porque algumas coisas realmente mudaram. Ele tira o Duqueiroz, mais uma vez, ridículo Duqueiroz. Tem um lance deles no primeiro tempo. Aliás, o lance que quase sai o gol dos caras no começo do jogo. Ele finge que marca 2 vezes. Ele finge que dá o combate 2 vezes. Inoperante, erra passe de 3 metros, não rouba uma bola, não desarma, não enfia, não nada. É um inútil em campo o Duqueiroz. Eu quero que ele vá logo pro Zenit, antes que o Zenit mude de ideia. Horroroso, mais uma partida horrorosa do Duqueiroz. Eu tenho que falar, não é questão de ser chato, é assim, como vocês dizem, é de sangrar os olhos. Ver o Duqueiroz em campo, mas a história dele é bonita, né? E no último jogo fizeram uma matéria com ele, que ele ia visitar o pai na prisão, e ele jogava bola na prisão, e eu tô em alguns grupos de Corinthians, eu vejo gente falando isso, juro. Ai, que história dele, né? Que legal, nosso menino, não sei o quê. Leva pra casa. Com todo respeito, leva pra casa, já que gosta tanto assim. A história do cara não importa, o que importa é se o cara joga bola ou não. Ele não joga bola. Ele não joga bola, é uma coisa incrível. Lázaro tira o inoperante do Queiroz, coloca o Fausto. Tira o Giuliano, patético Giuliano, coloca o Paulinho. Tira o Adson, coloca o Matheus Araújo. Tira o Romero, coloca o Júnior Moraes. E tira o Bidu para colocar o Fábio Santos. Bidu fraquinho hoje, não fez quase nada, bola para trás, olha lá. Com o Fábio as coisas já melhoram um pouco, até porque já está mais habituado a... Não que ele tenha subido, etc e tal, mas parece que consegue trocar passes com o meio, enfim. O Bidu não aconteceu nada hoje em campo com o Bidu. Eu queria chamar a atenção pro Paulinho. O Paulinho, depois que entra, ele manda a bola no travessão, participa de outros lances. Só o fato do Paulinho estar em campo ali, molestando os caras, já é alguma coisa. Já é uma coisa que me dá um pouquinho de esperança, né? E por que eu disse pra vocês que terminaria o vídeo hoje com uma mensagem de esperança? Porque eu acho que se o Corinthians jogar com Cássio, Fagner, Balbuena, falei do Balbuena já, sem condições o Balbuena, tá? Com todo respeito, ou ele não tem mais condições físicas, então ele não pode jogar, ou ele não tá conectado, ele não sabe onde ele tá, e nesse caso ele não merece jogar no Corinthians, porque é inaceitável o pênalti que ele fez hoje, bizarro, e não só pênalti, outros lances também, perdido, não dá pro Balbuena. Então se o Corinthians jogar com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil, ó que coisa, o Gil já não é mais aquelas coisas, mas prefiro o Gil, pelo amor de Deus, Gil, Bruno Mendes e Fábio Santos, no meio de campo, Rony e Fausto, Renato e Paulinho. Renato e Paulinho. Aí alguma coisa talvez possa acontecer. O Paulinho sobe muito. Eu não espero que o Paulinho vá armar jogadas. O Paulinho não é um meia de criação. Ele não arma. O Paulinho joga mais recuado como volante e sobe muito rápido. Ele aparece na área o tempo inteiro. Talvez alguma coisa boa aconteça, como hoje quase aconteceu. Era o Paulinho ali toda hora. E no ataque, Yuri e Roger Guedes. Esse time, essa escalação do Corinthians, eu acho que é um time bom. Não é nada espetacular, não é nada de outro nível. Não tromba hoje de igual para igual com os porcos e com o Flamengo, mas dá para pensar em alguma coisa, tá? Agora, quando entra o Giuliano, quando entra o Adson, vocês querem que eu elogie o Adson? O Adson foi bem, hoje não foi um pouco esforçadinho ali, esforçadinho, vai jogar no São Bernardo, esforçadinho vai jogar no Santo André, entendeu? Não é jogador pro Corinthians. Romero uma piada, entra o Júnior Moraes, você nem vê o Júnior Moraes em campo também, enfim. É preocupante sim o que vimos hoje. Mas há esperanças, tá? Há esperança desde que o Renato jogue. E olha a situação, estamos falando isso aqui desde o ano passado. O Corinthians é uma dependência do Renato que não pode. O Corinthians tem que ter um outro meia. O Corinthians tem que ter alguém ali para dividir esse espaço com ele, para aliviar a carga em cima do Renato. E nós não temos. Quando o Renato não joga, o que a gente vê é isso aí. É isso aí que a gente viu hoje. O que nós vimos hoje é uma coisa assim, bizarra. Bizarro. O narrador falando, o meio de campo do Corinthians é um deserto. Perfeito, é exatamente isso.
O meio de campo do Corinthians é um deserto. Com a entrada do Paulinho melhorou. Com a entrada do Paulinho algumas coisas já começam a acontecer. É nesse ponto que nós estamos. Fagner, é óbvio, falar isso pela 100ª vez, e vai ter babaca me xingando aqui, que o Fagner é um baita jogador. É óbvio que o Fagner tem muita bola. O problema do Fagner é que ele não tem o resto, ele não tem 2 neurônios, né? Hoje no primeiro tempo ele se esforçou para tomar o cartão amarelo, num lance que o cara dá a trombada nele, o cara meio que atropela e para em cima dele, mas o cara abre as pernas e não faz nada. Ele no chão tentou chutar o cara umas 3 vezes. Se pega um cara de VAR mais babaca, expulsa. O juizão foi dar amarelo pro cara e deu amarelo pra ele. O cara não fez nada, o juizão deu amarelo pro cara e deu pra ele também, enfim. Ele é um idiota. E não muda. E o pessoal aplaude, acha sensacional, porque essa semana ele foi e falou mal do VP, entendeu? E as focas estão lá, batendo palma, entendeu? Enfim, é um cara que joga muita bola, mas que é problemático e me preocupa. Me preocupa e outra, vou mais longe. Dá pra ver nítida vontade dele, né? É nítida a vontade do Fagner hoje, recebendo a bola, partindo pra cima, tentando jogar. Com outros ele não tenta, né? Ah, mas a culpa é do VP. Do VP é o cacete, mano. É do VP o cacete. Paneleiro. Que gosta de derrubar jogador, treinador. Cansou de fazer isso. Vocês querem continuar passando pano? Passa. Eu não consigo. Eu já olho pra ele contra os olhos. É evidente que o Fagner, ele não é profissional na acepção da palavra. O que ele fez hoje, de correr, de lutar, mesmo com as suas coisas estúpidas, de colocar tudo a perder, talvez sendo expulso. Mesmo assim, se ele fizesse isso todo o jogo, teria o meu respeito. Mas ele faz quando ele quer. E isso me tira do sério. Eu acho isso lamentável. Isso não é profissional. O jogador do Corinthians não pode fazer isso. Enfim, é isso que eu tenho para falar para vocês. Então termino com uma mensagem de esperança. Esse time do Corinthians bem escalado, dá para melhorar, tá? Acho que o seu Lázaro poderia rever algumas coisas. Dizem que foi o grande Albert Einstein, eu não sei se isso é verdade ou não, mas dizem que ele disse que louco ou burro, não sei qual foi a expressão que ele usou, é aquele cara que faz sempre a mesma experiência, esperando resultados diferentes, né? Então, o Lázaro continua insistindo com o Juliano, continua achando que com o Romero vai dar, continua achando que o Balbuena vai, entendeu? Enfim, continua insistindo com o Duqueiroz. Eu acho que a essa altura do campeonato já deu pra perceber que certas coisas não dá mais. Não dá. É o Rony de primeiro volante e é isso, e chega. E coloca o Fausto, ou o Paulinho, ou o Renato. Certos caras não dá mais pra jogar no Corinthians. Enquanto esses caras estiverem em campo, nós vamos sofrer, minha humilde opinião, tá? É isso. Queria agradecer o valeu de vocês aí, pessoal que entra aqui embaixo, clica aí no valeu e manda um din-din pro canal. Muito obrigado de coração. Pro Aldo Jorges, grande Aldo, meu truta. O Oswaldo Júnior de Joinville. Luan Lagartixa Albina, monstro. O Johnny Atila Bragato, sempre ele aqui. Camilo Rodrigues, que homem, meu Deus do céu, sempre ele, meu Deus. O cara é o patrono do canal do Povo Escolhido. Vinícius Henrique, muito obrigado a todos vocês, tá? Mandar um salve especial pro Jefferson, do Amapá. É nóis, mano. E pro Dienes Oliveira, de São Luís do Maranhão. Sensacional receber mensagem de vocês que estão tão longe aí, mas estão acompanhando o Coringão. É isso aí, senhores. Não fiquem desesperados, mas também não relaxem, tá? É motivo pra preocupar sim, não é pra arrancar os cabelos, mas é pra estar preocupado, tá? É pra estar preocupado, temos um time desequilibrado, temos um elenco desequilibrado, limitado, com um treinador que não está, na minha humilde opinião, à altura do Corinthians. Ele é filho do homem, eu sei. Ele tem sangue nobre, eu sei. Mas não basta, né? Não basta. Tem que saber o que tá fazendo. E a impressão que eu tenho é que ele ainda não está pronto, minha humilde opinião. No domingo é a Portuguesa, infelizmente em Brasília. Eu queria que esse jogo fosse no Canindé, para ir no Canindé e relembrar minha infância, mas não, vai ser em Brasília, lamentável. Então no domingo a gente volta para falar do Coringão, beleza? É nóis, meus queridos. Um grande abraço a todos, boa noite e vai